Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Despertar que Transforma, nessa noite maravilhosa de terça-feira, hoje 26 de maio de 2026. É sempre muito bom estarmos juntos para mais um super programa, mais um excelente tema para a gente trabalhar hoje. E eu vou dar uma boa noite para a nossa queridíssima Andréia Martins aqui comigo hoje. Boa noite, Andréia. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra, é um prazer estarmos aqui novamente. Para mim não é cansativo, coisa nenhuma estar aqui, é muito gostoso, nosso aprendizado toda noite. Hoje realmente o tema está maravilhoso. E eu convido você que não é inscrito ainda no nosso canal, que possa curtir essa live, compartilhar, se fizesse sentido para você, né? Se você sabe daquele amigo que está precisando de alguma coisa, venha fazer parte do Despertar que Transforma. Isso aí, faça parte aqui da gente, do nosso programa, da nossa live, do nosso canal. Né? Aproveita para comentar aqui também, participa lá do nosso grupo, está aqui na descrição do vídeo, o link para você participar, tá bom? E tem o nosso Instagram também, você pode estar acessando Despertar que Transforma, curte lá o nosso perfil, segue o nosso perfil, na verdade, né? Bom, vamos então aqui para os comentários, o pessoal que vai chegando aos pouquinhos no YouTube, aqui no nosso canal. Tem a Ivani Martins Brandão, sempre presente com a gente. Maravilhosa noite para você, Ivani, super beijo. O João também, presença garantida, sempre, sempre. Boa noite, João, seja muito bem-vindo, tá certo? Bom, vamos trazer então o tema da noite de hoje, Andréia? Bora lá, o nosso tema é masculinidade consciente. E para esse tema nós temos uma enquete. Cairo, tem aí para colocar no ar a nossa enquete? Tem a nossa enquete de hoje. Vamos conferir então. A enquete é a seguinte: o que você percebe que mais machuca os homens emocionalmente? 1. Precisar esconder as emoções. 2. Falar pouco dos sentimentos. 3. Medo da própria vulnerabilidade. Ou 4. O hábito de carregar tudo sozinho. Então, 1, 2, 3 ou 4, você coloca aí no nosso chat, tá bom? O que É você isso. percebe que mais machuca os homens emocionalmente? Olha, a gente aqui, né, acaba falando bastante do feminino, então hoje é a hora deles, o masculino. E não é porque, né, não somos do sexo masculino que não devemos estar presente, muito pelo contrário. Lembrando que nós temos as duas energias, a feminina e a masculina, então sempre estar em equilíbrio com as duas energias é o que pede para gente, né, para que a gente esteja alinhado, a gente esteja no fluxo da vida, não é mesmo? Isso aí. Vamos então chamar o nosso convidado de hoje, ele que é terapeuta, ele que é professor, escritor e músico. Seja muito bem-vindo, Hernani Fornari. Oba! Boa noite, gente. Muito feliz de estar com vocês aqui pela terceira vez. Sim. Maravilhoso. Muito bom. E um tema atual e sempre atual, né, gente? Fala a verdade. Há Com milênios. certeza. Há milênios. Olha, é uma honra tê-lo aqui conosco, você que já esteve participando em outros, onde o programa foi um sucesso, e eu tenho certeza que esse, então, ó, vai Ah, que ter bacana, gente. cereja aqui. Vamos lá, então, Hernani. Você acredita que os homens estão vivendo uma crise de identidade masculina nos dias atuais? Se sim, como se chegou a esse ponto? Pois é, eu estava pensando, conversando com a Gabi, com a minha esposa, isso outro dia. Para mim, tudo começa com uma coisa muito biológica. Eu estava numa festa, uns 20 anos atrás, com um terapeuta no Rio, muito, muito bacana, o Michel Robin. Ele é um bailarino, terapeuta maravilhoso. Eu estava numa festa na casa de uns amigos comuns, num papo que eu imagino que tenha sido sobre feminismo, machismo e tal, e ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou ele falou assim: o machismo ele é filho do fato de que o homem tem mais força física. Só que essa prerrogativa venceu a validade há milênios.
essa força física foi muito importante nas cavernas, no tempo das caças, né? Quando o homem começou a ser sedentário, agricultor. Agora, conforme o mundo foi, né? A vida foi caminhando, foi ficando desnecessário para a sobrevivência essa força física muscular que o homem tem mais do que a mulher. Só que essa preponderância, quer dizer, o que aconteceu no passado em função de se ter mais força física, né, a submissão da mulher, a submissão de tudo. O homem foi sendo o senhor do planeta. E a força física foi muito importante para sobreviver, para tudo. E aí, quando a força física deixou de ser fundamental, ela continuou preponderando. Né? O feminicídio, a violência contra as mulheres é muito em função do fato de que o homem tem mais força física. Então, eu acho que é o grande equívoco da humanidade, uma coisa que venceu a validade e continuou preponderando. Então, acho que o que está acontecendo hoje é que talvez seja a primeira vez no mundo, numa quantidade expressiva, isso está bombando. Né? Lembra, anos 70, né, começa esse movimento. Né? Claro, a coisa começa um pouco lá atrás, quando as mulheres puderam votar. Isso é uma loucura, né? As mulheres tiveram que conquistar direito de votar. Quando a gente olha para tudo isso, gente, é surreal demais. É muito surreal. Como o racismo é surreal, né? Como é que o ser humano pôde criar divisões e dominações e preconceito, assim, e ao mesmo tempo ter religião. É muito surreal tudo isso. Agora, o que eu acho que está acontecendo, né, eu estava falando dos anos 70, né, que eu me lembro disso quando veio a pílula. A pílula foi muito importante para começar a dar essa virada, a mini saia, a mulher começou a mostrar o corpo, e eu me lembro do desconforto, do frisson que foi nessa época, porque sempre quando muda comportamento, né, dá uma certa balançada no status quo. Né? Isso é sociológico. Né? Vem uma galera nova, implanta um novo hábito, aquilo cria um desconforto no status quo, no establishment, e aí depois cai para a normalidade. Né? Então, hoje, ninguém se escandaliza com mini saia, ninguém se escandaliza com biquíni. Quando começou o biquíni nos anos 60, foi um escândalo. Ninguém... Né? E as conquistas ficam muito lentas. Então, eu acho que, de repente, eu acredito, gente, que isso tem uma origem, talvez indireta, com esse crescimento imenso da extrema-direita no mundo inteiro. Então, na medida em que foi tendo que a extrema-direita começou a sair do armário dessa forma como tem saído, né? E todo esse conteúdo que embasa a extrema-direita veio junto, racismo, homofobia, transfobia, enfim, né? Tudo isso que a gente sabe, né? O medo da demolição do triângulo, né? Lembra, aula de geografia, a gente aprendia a pirâmide social, né? A pirâmide social é a própria expressão do capitalismo, onde pouca gente tem que estar acumulando capital e poder, e os meios de produção, e precisa manter a base da pirâmide. Isso a professora de geografia não dizia. Mas essa base da pirâmide, que é a mão de obra, né, que o capital se locupleta, né, usando a palavra bem antiga, essa base precisa ser mantida. O capitalismo depende dessa pirâmide. Essa estrutura, ela existe em todas as relações, inclusive em casa. Né? Na pirâmide está o homem, né? E o que eu acho que está acontecendo já há algum tempo, e agora mais de uma forma mais contundente, é que as mulheres estremeceram a base, e elas estão saindo da base dessa estrutura machista. E os homens estão se ressentindo disso. É só você ver o discurso do Red Pill. Gente, essa galera acredita que existe
um movimento deliberado das mulheres para destruir os homens. Então, a gente vê que a extrema-direita traz no seu bojo teorias da conspiração. Olha que eu tenho um filho mais velho, do meio, que gosta de teoria da conspiração, o grupo de Bilderberg, não sei o quê. Depois da pandemia e depois do Bolsonaro, essa coisa ganhou uma dimensão imensa. Eu falei até com o Gabi outro dia, eu espero que alguém esteja escrevendo todas as teorias da conspiração que apareceram desde da eleição do Bolsonaro e da pandemia. Cada uma mais... Bom, Terra plana, brincou, né? Então, eu acho que teoria da conspiração vem no meio dessa história, porque o Red Pill são encharcados de teoria da conspiração. Então, a gente está vendo um quadro... eu não sei nem classificar, porque dizer que é surreal é pouco. Dizer que é tosco é pouco. Dizer que o embasamento cultural, filosófico, psicológico é para lá de tosco. Porque o machismo é tosco, porque a extrema-direita é tosca. E esse homem tosco, gente, esse pobre homem tosco. Então, o que eu acho o que eu vejo, que também eu acho que está entrelaçado com essa história, o que isso gerou? Uma cadeia de fragilidade. Então, mulheres oprimidas geram filhos oprimidos, geram homens fracos, porque são criados por mulheres oprimidas que esperam que a maternidade vá compensar aquela opressão que elas receberam, e a maternidade nunca compensa nada que veio antes. E aí esses homens com pouco recurso emocional, né? Pouco recurso emocional, acho que é importante, porque eu acho que a gente deveria aprender inteligência emocional em casa e na escola, e a gente não aprende. Então, indo para a tua pergunta, né? No fundo, eu acho que tem duas pontas. O fim da necessidade do homem ter mais força física e como o homem está sendo convocado para olhar para a sua fragilidade, vulnerabilidade, para as suas emoções. Se a gente que não é machista está em desenvolvimento, isso já é uma coisa complicada. Você imagina para uma pessoa que não tem cultura, não tem informação, não tem inteligência emocional, né, ver escorrer pelas mãos aquele poder que se tinha, né, aquele poder sobre a mulher, sobre a família, né? E isso está se desmanchando. Então eu acho que é muito sintoma esse comportamento desesperado dessa turma Red Pill, né, que é o extremo do extremo do extremo. Daqui a pouco eles vão tá pedindo para fazer alguma lei permitindo bater em mulher, porque só está faltando isso. Mas olha, Hernani, vendo em tudo isso, né, a gente vai percebendo realmente uma grande mudança, né? Sim. Pode não parecer para quem não está ativo, claro, mas eu digo isso porque eu tô, como eu faço atendimentos, né? Então chega a parte masculina. Então você vai percebendo sim que existe para alguns mais facilidade, para outros nem tanto. Nem né? tanto. Uma grande maioria, né? Antes mesmo de atender, eu não diria isso, mas depois que a gente está no meio, você vai percebendo, esses homens eles estão despertando para esse lado que eles são frágeis, que eles são vulneráveis, né? E isso é muito importante, porque eles também encontram o ponto de equilíbrio deles. Claro. Interessante você falar, né, tudo isso aí, eu me lembrando aqui, a gente vê muito hoje em dia, né, esse discurso da força, esse discurso biológico justificando o comportamento masculino por conta da testosterona e coisa do tipo, e é uma coisa até que é meio contraditória, porque a gente vê o menino que é criado, acha-se que o menino é criado de forma livre, mas também ele é criado com
com muita opressão, né? Ele tem que se calar muitas vezes emocionalmente, não poder chorar, está enquadrado dentro de uma forma de ser, de andar. Então, é o machismo que perpassa tudo isso, e eu creio que ele tem, assim, tentáculos para todos os lados na nossa planeta, na nossa sociedade, invade as nossas casas e de forma muito sutil, que a gente muitas vezes nem percebe, né? E coisas que estão acontecendo ali no nosso dia a dia é por conta de todo esse patriarcado e desse machismo. Então, é com relação a isso que eu quero te fazer a próxima pergunta. Você acredita que os estão vivendo, ou melhor, você acredita que o machismo afeta não apenas as mulheres, mas também os próprios homens, emocionalmente e espiritualmente? Não, com certeza, né, Cairo? Porque, bom, se você é um homem em reconstrução, como você, como eu, como muita gente, dá muito trabalho. Dá muito trabalho fazer essa reconstrução, porque o que está óbvio, né? A gente não contar e não achar mais graça em piada de gay, de negro, de judeu, de loura, né? Tudo bem, isso está na superfície. Agora, o que está estrutural é mais complicado. A gente tem que estar atento o tempo todo. Eu acho que as mulheres são muito importantes para apontar para a gente, né, aonde a gente ainda está estruturalmente. Para essa galera que está perdendo o poder, né, é mais difícil ainda, porque você vê o mesmo menino que ouviu que homem... Eu ouvi que homem não chora, que já foi criado, né? Eu fui criado por um pai muito machista, e esse mesmo menino que é criado para ser homem, esse menino é criado por uma mãe fragilizada que trata aquele menino como reizinho, servindo aquele menino, né? Eu acho que, de alguma forma, é claro que a gente está generalizando, mas eu não me surpreenderia se o machismo também tivesse a sua raiz ali, no sentido de que, consciente ou inconscientemente, a psicologia sabe disso, muitas vezes um homem vai procurar reproduzir com a sua esposa a mesma relação que ele tinha com a mãe, de ser servido, de ser o reizinho, né, de ter sempre gente complacente passando a mão na cabeça em volta, e ter um pai dizendo que tem que comer muitas mulheres. Bom, antigamente levava num prostíbulo para ter a primeira experiência sexual, né? Então, eu acho que tudo isso cria sofrimento para todo mundo, Cairo. Para todo mundo. Cria sofrimento para a gente, que está se transformando, porque a gente fica descobrindo na gente traços disso o tempo todo, e tem que estar muito atento, porque é muito sério. Eu acho que o que é estrutural no machismo, no racismo, na homofobia, na xenofobia, é como se tivesse num tecido social fios podres. Então, o nosso tecido social, ele é tecido com um monte de fios podres. E essa retirada do fio podre, a retecida de um fio saudável, isso é muito lento, né? É muito pesado. Agora, a gente vive um mundo veloz. Imagina, um planeta nunca teve tanta gente e a interconexão das pessoas nunca foi tão rápida. Então, essas coisas estão eclodindo com uma velocidade muito grande. Muito grande. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, sim. Mas eu acho que é meio por aí. Está todo mundo sofrendo, de alguma forma. Homens, mulheres, direita, esquerda, porque eu imagino que a gente está vivendo como se a Terra estivesse sacudindo para vários lados. Com clima, você vê que a direita adora negar clima, né? Porque está acontecendo, cara. Tem uma mexida enorme, convocando para quê? Para olhar para aquilo que não está sendo olhado. Isso acontece com a gente, né? Quando a gente não está olhando, quando a gente não está curando, quando a gente não está se trabalhando, a vida arma situações complicadas, muitas vezes, como se estivesse dando tapa na cara, falando, fulano, olha. Para despertar, olha. Né? Pois é, pô. Pois é. Muito bem, é isso mesmo. Para quem está chegando agora, nós estamos com Hernani Fornari, ele que está falando sobre masculinidade consciente. Nós vamos dar uma pausinha para que ele tome uma água e nós vamos para o nosso quadro do dia.
Oba! Virando a Página, com Ana Paula do Ponte. Hoje, no Virando a Página, eu quero falar de um livro muito especial. A Morada da Alma, do Gary Zukav. Esse aqui foi o livro que a gente leu no mês de abril dentro do Clube do Livro Despertares Literários. E ele deu muito o que falar. Foi uma daquelas leituras assim que mexeu muito com as pessoas, que abriu muita conversa, gerou muita reflexão e fez cada um olhar para a sua própria vida de um jeitinho bem diferente. E foi justamente por isso que eu resolvi trazer ele para cá. A Morada da Alma, ele é um livro para quem está disposto a se olhar com mais profundidade. A grande pergunta do livro é: quem está dirigindo a sua vida? A sua alma ou a sua personalidade? O Gary mostra que muitas vezes a gente acredita estar fazendo as escolhas conscientes, mas no fundo está reagindo a partir do medo. Do medo da rejeição, do medo de não ser amado, o medo de perder o controle, medo de não ser suficiente ou de não ser reconhecido. Por isso, a gente tenta controlar as coisas, vencer discussões, provar valor, manter uma imagem, buscar aprovação. Só que nada disso resolve aquele incômodo interno, porque o problema ele não está fora, ele está na intenção que dirige as nossas escolhas. E o livro propõe uma mudança de percepção, então. Sair de uma visão baseada apenas naquilo que é visível, racional, controlável, e começar a olhar para a vida também pela intenção, pela energia, pelas escolhas internas e pelo crescimento da alma. Um dos conceitos centrais do livro é o poder autêntico. Diferente do poder externo, que depende de controle, status, dinheiro, imagem, aprovação, o poder autêntico, ele nasce quando a nossa personalidade começa a se alinhar com a nossa alma. E é quando a gente deixa de ser comandado pelos próprios medos e passa a escolher com mais consciência, com mais responsabilidade, com mais compaixão. Isso não significa não sentir mais raiva, não sentir mais ciúme, inveja ou insegurança. Significa perceber esses movimentos antes que eles tomem conta da nossa vida. A grande provocação que o livro deixa é que toda escolha carrega uma intenção. Por fora, uma atitude ela pode parecer muito bonita, muito correta, mas por dentro ela pode estar sendo movida por controle, aprovação, manipulação ou medo. Por isso, a pergunta não é só o que eu fiz, mas também por que eu fiz. Essa escolha, ela nasceu do medo ou do amor? Da alma ou da personalidade ferida? Então o livro ele nos convida a uma espiritualidade prática que aparece nas nossas relações, nas nossas conversas, nos nossos conflitos, nas pequenas escolhas do dia a dia. Então se você está buscando uma leitura que una espiritualidade, autoconhecimento, responsabilidade emocional, expansão da consciência, essa é a minha indicação desse mês, no Virando a Página, A Morada da Alma, do Gary Zukav. E eu sou a Ana Dupont, do @Despertares Literários, um espaço voltado para espiritualidade, autoconhecimento, consciência e leitura com propósito. Eu te encontro no próximo Virando a Página, com mais uma leitura para a gente seguir olhando para dentro, questionando padrões e abrindo espaço para viver com mais consciência. Que bacana, Muito hein? legal essa dica, Nossa, né? Pois muito é. legal. Da Ana Paula Dupont, o livro A Morada da Alma. Fica a dica aí para todos nós, né? No quadro Virando a Página. Super beijo para você, Ana. Mês que vem tem mais uma dica de livro aqui, tá bom? Vamos então para alguns comentários. O pessoal que está comentando aqui na nossa live de hoje. Deixe-me ver. O Beto está presente aqui no chat, não pôde estar ao vivo, mas está dizendo boa noite, amores. Semana que vem estarei com vocês. Prometo. Pois é, promessa é dívida, hein? A Neuza também, super beijo para você, Neuza. Ela que é do Rio, né, lá de Paciência. Boa noite, meus amigos. Beijo grande para você, a Neuza Gonçalves.
E o João também está por aqui, como a gente comentou, né? Falando aí do Beto. Muito bem, Beto. O Beto falou que o tema está maravilhoso. E a gente lembra a enquete, né? Para você que ainda não respondeu a nossa enquete de hoje, o que você percebe que mais machuca os homens emocionalmente? Você coloca 1 para precisar esconder as emoções, 2, falar pouco dos sentimentos, 3, medo Põe da na própria... tela, Cairo. Chegou Aí, agora. entrou. Vou repetir então. 1, precisar esconder as emoções, 2, falar pouco dos sentimentos, 3, medo da própria vulnerabilidade e 4, o hábito de carregar tudo sozinho. O que é que você percebe que mais machuca os homens emocionalmente? Responde aí então para a gente, tá bom? O pessoal está interagindo aqui no nosso bate-papo. E agora nós vamos para o quadro de hoje. Quem nos inspira hoje? Oba! Vamos ver. E aí a gente vai pedir um comentáriozinho para você. Cadê? Tá aí, Cairo? O quadro está chegando aqui porque teve uma queda e acabou saindo da programação, mas acho que está chegando aqui. Pronto, ok. Pronto. Ah, que legal. Aquilo que você resiste, persiste. Carl Jung. Olha que boa, né? Mas vamos lá, Hernani. Muitos homens resistem ao contato com as suas emoções e fragilidades. Como trabalhar isso construindo vínculos afetivos mais saudáveis? Olha, fazendo terapia. Muito bem. Porque eu queria colocar uma quinta coisa ali na enquete que machuca os homens. Eu acho que o que está machucando os homens também hoje em dia é não saber como lidar. E para os dois tipos de homem, isso está machucando. Os homens Red Pill estão machucados porque estão perdendo o trono. Estão perdendo o trono de dominação e de manipulação que há milênios se tem. E os homens Blue Pill, que estão em reconstrução, cara, a gente está pisando em ovos, né? É sofrido, é doído. Você não saber muito, né, muito bem, muitas vezes, o que falar, como falar, o que fazer, como fazer, porque tem muita coisa que ainda está muito no automático, de coisas que não são mais bacanas, né, que não são tão óbvias, são coisas pequenas, que as mulheres detectam muito bem. Então, eu não diria que eu me sinto exatamente machucado, eu acho que os Red Pills estão mais machucados. Mas eu acho que a gente ainda está... Os Blue Pills, né? Os Red Pills chamam a gente de Blue Pill de uma forma bem pejorativa, né? Homens que sentem, que choram, que meditam, não são homens, né? Nós. Então, eu acho que essas coisas todas que vocês elencaram naquelas 4 machucam. Vocês vão receber, provavelmente, respostas em todos os quesitos. Mas tem esse machucado de agora, essa coisa muito pontual, né? Então, como é que a gente vai fazer? Então, tem a turma do Red, que não sabe o que vai fazer porque está vendo escorrer pela mão aquele poder, e a gente que quer se colocar de uma forma ética, espiritual, bacana, parceira, humana, mas a gente ainda não sabe muito bem exatamente ainda como né? Eu acho que está precisando muito curso Blue Pill, né? Precisa aparecer um casarré do Blue Pill. Tem muita gente fazendo. O pessoal do xamanismo está fazendo grupos de homens, tem muita gente fazendo grupo legal de homens, de masculinidade saudável. E a gente está desbravando um caminho novo, né? Quer dizer, um lado está perdendo o poder e a gente está ainda procurando um chão legal, né? É um processo, né? É um processo que não é fácil para todo mundo, né? Você vê, inclusive, que essa coisa machista, ela não é uma prerrogativa ocidental moderna, né? Eu que lidei muito com indianos e com indígenas, sou machista pra cacete. O mundo nativo é muito machista, né? Embora tenha um respeito
pelas mulheres que a nossa cultura não tem, mas o homem tem uma soberania do masculino no mundo indígena, tem uma soberania no mundo oriental, então é pior, né? Eu já ouvi indiano dizer que a mulher é 7 vezes inferior ao homem e que se a mulher se portar bem nessa vida, na vida que vem, ela pode nascer homem ou vaca. África, então, brincadeira. Então, o mundo inteiro é machista e sempre foi. E, na minha opinião, lembrando do Michel Robin, pelo detalhe muscular. Porque o homem tem mais força física. Gente, isso é muito surreal. Então, quem tem muita força física não precisa lidar com emoções. Emoções são coisas menores. Então, coisas menores vão para pessoas menores. Então, como as mulheres são inferiores, então elas têm autorização de lidar com coisas inferiores, que são as emoções. Gente, eu fui filho de um homem que amava as mulheres, mas o meu pai, ele acreditava honestamente, que os homens eram mais inteligentes que as mulheres. Isso agora, há 40 anos atrás. Meu pai acreditava, honestamente, era honesto nele. Ele amava as mulheres, respeitava, ele era uma pessoa muito respeitosa. Mas ele acreditava que os homens eram mais inteligentes que as mulheres. Meu pai acreditava, honestamente, que os homens eram polígamos e as mulheres monógamas. Então, isso ainda existe hoje. E isso está no... Vimos Jung agora, né? Gente, isso está no inconsciente coletivo de uma forma extremamente estruturada. Há milênios. Eu acho que a gente vai ter... A Gabi estava falando isso hoje. A gente vai ter muitas gerações ainda. Até isso se equacionar de alguma forma. Porque isso está impresso no inconsciente coletivo de uma forma muito enraizada, muito. Isso vai demandar da gente que está em construção como masculino, e as mulheres estão num feminino em construção também, porque o feminismo é muito importante, né? Eu acho que a gente tem muitas gerações ainda na frente. Se a questão climática não melar a história toda antes, né? Muito bem. Estão me ouvindo? Acho que minha internet deu um probleminha aqui. Tá com uma voz um pouquinho metálica, mas dá para ouvir bem. Então, pronto. Eu lembro que eu vi em algum lugar que parece que o homem, na verdade, ele quis tomar esse poder desde sempre, né? Porque ele acabou reconhecendo na mulher um poder maior, né? Que é justamente carregar esse mistério da vida em relação, né, à conexão com o divino, de trazer um ser, né, dentro de si. Então, ele quis sempre roubar a cena, digamos assim, né? E você acha que é por aí também? Gente, a mulher tem 2 tipos de orgasmo. Tem orgasmo múltiplo, tem ponto G, o homem não. O homem tem pânico do poder da mulher, do poder orgástico da mulher. Por que fazem cliterectomia em tantas culturas? No mundo árabe, na África. Por que tira o prazer da mulher? Porque o masculino tem medo da potência orgástica da mulher. Dr. Reich já tinha falado disso. A mulher tem mais potência orgástica do que o homem. Até porque ela procria. Até porque ela procria. Tem umas coisas legais de algumas culturas que são machistas, mas, por exemplo, nas culturas nativas e nas culturas orientais, a mulher, quando menstrua, ela se afasta. Ela tem aquele tempo para ela. E no mundo nativo, tanto do sul quanto do norte, é nesse momento que as mulheres vão aprender. Porque a espiritualidade e a medicina dos povos nativos, as pessoas pensam que porque tem pajé. O pajé é um cara que é meio médico, meio padre. Agora, a espiritualidade, a medicina, a tradição é passada pelas mulheres. São as anciãs que vão ensinar as mulheres jovens. Na tenda da lua, quando as mulheres vão para o período menstrual, elas vão aprender tradição, história, espiritualidade, religião,
magia, plantas, medicinas, né? Tudo isso é passado no mundo feminino. Por quê? Porque o homem vai caçar, o homem vai para a guerra, porque o homem tem mais força física. E só uma historinha assim que eu acho que é muito bonito isso. Nos povos do norte, nos índios norte-americanos, as mulheres criaram duas cerimônias muito interessantes. Uma é a tenda do suor, né, o Temascal, o Inipe, porque as mulheres têm um ciclo mensal e os homens não têm. Então as mulheres criaram a tenda do suor para que os homens tivessem um ciclo mensal. Então todo mês os homens vão suar, os homens vão se purificar. Só que as mulheres também têm um ciclo anual, porque nas tribos as mulheres engravidavam e pariam todo ano, os homens não. Então as mulheres criaram o Sundance, que é a dança do sol, para que o homem tenha um ciclo anual, para que o homem devolva para a terra também um pouco do seu sangue. A Sundance é aquela cerimônia que agora tem aqui no Brasil, onde as pessoas ficam 4 dias no espaço, sem comer e sem água, e dançam de sol a sol. No último dia, elas furam o tecido conjuntivo do peito com osso, prendem em 2 cordas e dançam até arrebentar, para que eles possam dar a sua cota de sangue, como a mulher deu ao parir e ao menstruar. Claro, nós somos civilizados, a gente não precisa mais dessas coisas, e hoje as mulheres também fazem tenda do suor e dança e Sundance, porque as mulheres mulheres urbanas perderam o ciclo, essa questão do ciclo. E para os povos nativos e para os orientais, TPM é a própria sintoma de uma mulher que perdeu a conexão com o ciclo. Porque você vive na cidade, você não sente a mudança de estação, você não vê a luz da lua, você não vê o dia nascer e morrer. Então, o homem, ele tem que parar também de chamar ser humano de homem, né? Isso é outra coisa que eu estou me policiando aqui, né? O ser humano urbano perdeu a noção do ciclo, né? Enfim, a gente tem uma jornada porque a mulher também perdeu muito do seu poder, perdeu muito da sua potência sensitiva, intuitiva, curadora, né? Isso tudo precisa ser recuperado, tanto no masculino quanto no feminino. E a Andréia falou uma coisa bacana no começo. Todos nós temos masculino e feminino. O Jung chamava de ânima e ânimos, né? Tem um feminino e tem um masculino aqui que precisa se equilibrar, né? Precisa se equilibrar. Eu me lembro muito nos anos 70, quando teve a pílula, a minissaia e tal, que as mulheres faziam aquelas passeatas de queimar sutiã, que foi o primeiro portal assim, de abertura para o feminismo. Qual foi a primeira coisa que as mulheres fizeram? Se masculinizar. Então, claro, lembra de Paulo Freire? Quando o oprimido não tem conhecimento, ele facilmente se transforma no opressor, porque se ele deixa de ser oprimido, o que ele conheceu? As armas do opressor. Então, o que eu acho que aconteceu com as mulheres, isso já passou, isso durou 10, 20 anos, aí vai, né, quando uma coisa vai para um extremo, ela tem que ir para um outro extremo, para depois voltar para o centro. Então, eu acho que de 2000 para cá, mais ou menos, eu sinto que o feminismo já chegou no equilíbrio, né? Já teve aquele outro extremo, né? Quando as mulheres usavam terninho, né? Usavam roupas mais masculinizadas, tinham atitudes mais masculinizadas, né? Eu falei do Michel Robin, eu me lembro o Michel, uma outra vez que eu encontrei com ele, eu quero contar isso porque isso é uma coisa muito, muito emblemática. O Michel trabalhou muito no mundo corporativo. E nesse dia, eu acho que foi no mesmo dia que ele falou da coisa da força física. Ele estava vindo de um trabalho, acho que na Petrobras ou na IBM, com mulheres de segundo escalão, diretoras, tal, que a gente chama de mulheres de tailleur, né? Aquelas mulheres todas de tailleur, de salto alto e tal, de terninho, né? Mulheres potentes, poderosas, de empresa. Aí o Michel pega um flip chart
e fala para elas assim: vamos listar o que vocês acham que uma mulher precisa para vencer? Só característica masculina: disciplina, objetividade, autoridade, assertividade. Bacana, sou. Aí ele virou e falou assim: vem cá, vamos listar agora o que vocês acham que o mundo está precisando? Gente, amor, solidariedade. As mulheres começaram a falar e chorar, porque elas começaram a se reapropriar daquilo. Quer dizer, mulheres que tiveram que ser masculinas numa empresa para poder ser vista, para poder vencer, para poder estar no mesmo patamar que os homens, né? De repente essas mulheres se confrontam com aquilo que teve que ficar meio sentando em cima para poder vencer. Foi lindo quando a gente chorou ouvindo, imaginando aquela cena de mulheres poderosas, né? Demolindo, se desmilinguindo, se reapropriando de características femininas. Eu achei muito, muito, muito bela, assim, né? Isso está acontecendo, né? Eu acho que o feminismo, embora tenham ainda muitas feminazes, como a gente chama, as feminas, né? O feminismo, acho que agora está no equilíbrio, né? Saudável, consciente, potente, né? Eu acho muito bacana. Me sinto muito privilegiado em poder estar assistindo isso e poder estar do lado de uma mulher assim. Muito bacana tudo isso que você está trazendo, Hernani. E para você que está chegando agora, estamos com a Hernani Fornari aqui, né, falando sobre masculinidade consciente. Eu queria que você falasse um pouquinho também com relação à figura paterna, né, na formação desse homem, né, na formação emocional do homem. O que acontece quando essa referência foi ausente ou quando foi violenta? E é necessário mesmo ter uma figura masculina exercendo essa paternidade? Que a gente tem outras configurações de família, né, atualmente. Tem outras configurações de família. Eu, como um bom aquariano, eu adoro tudo isso. Eu adoro casal de 3. Eu acho... Tá lindo, gente. Pode tudo. Né? Pode tudo. Eu acho, Cairo, que é difícil mesmo quando tem um pai presente e amoroso, como foi o meu caso. Eu tive um pai presente, amoroso, não violento, parceiro, solidário, mas machista pra caramba. Que falava pra mim que homem não chora, né, que homem é mais inteligente que mulher. Então, e esse mesmo homem, pai de mulher, né? O meu pai, graças a Deus, nunca teve filha mulher, porque senão seria um desastre, né? Porque eu acho que é muito difícil ainda para os homens terem filhas mulheres. Eu percebo esse desconforto, sabe? Eu não sei o que fazer num mundo que não dá mais para educar as mulheres como se educava 20, 30 anos atrás. Então, o pai é uma figura importante? Eu hoje vejo... eu tenho conhecidos, né, que são casal de mulheres que têm... adotaram... Não, um casal de mulheres que uma engravidou de um óvulo comprado num banco de óvulos. Não, perdão, um espermatozoide de um banco de espermatozoide. E aí tem uma geração de filhos sem pai, nascendo por aí, porque eu acho que mãe solo... Eu não vou colocar nada de errado e certo, porque eu acho que isso não tem. Mas... eu acho que mãe solo é um sintoma de um mundo machista, de um... Quer ver uma coisa? Também que eu estava conversando com o Gabi, que é muito sintomático, é uma matéria que eu li na Veja, gente, deve ter uns 20 anos, chamada As Novas Lésbicas. E a gente tem um monte de amigas novas lésbicas. O que eu chamo de novas lésbicas? Mulheres que optaram para se relacionar com mulheres pela mais absoluta decepção com o mundo masculino. Mulheres que foram traídas, violentadas, agredidas, manipuladas de toda forma e que desistiram do mundo masculino e foram se relacionar com mulheres. Né? Eu acho isso... É legal? Legal, bacana, problema nenhum com isso. Mas, para mim, isso é um sintoma. É um sintoma
de uma terra chacoalhando, gente. De alguma coisa que tem que ganhar novos caminhos. Então, vamos experimentar novos caminhos, né? Muito difícil tudo. A gente está num tempo, num olho do furacão danado. Tá? A gente está no centro desse furacão, eu acho. Porque agregou muita coisa nesse tema. Hoje não dá para falar de machismo sem falar de política, sem falar de homofobia, sem falar de transfobia, sem falar de extrema-direita, sem falar de terra plana, sem falar de teoria da conspiração. De repente, agregou um Frankenstein ideológico, filosófico, político, e isso está criando um dificultador muito maior, porque não é só uma questão que a gente tem que trabalhar agora. Tem um emaranhado de coisas, né, que precisam ser vistas com urgência. Com urgência. O planeta está morrendo. O planeta está acabando, gente. Aquilo que na minha juventude me chamavam de eco chato, de eco histérico, que a natureza vai sempre se autorregular, está acabando. O no return point está na nossa cara, o ponto de não retorno. Isso agora existe, né? E continua sendo negado. Olha o tempo que a gente está vivendo. Como é que uma pessoa olha para o mundo que a gente está vivendo e nega a questão climática? Como é que uma pessoa olha o mundo que a gente está vivendo e nega a vacina? Uma loucura. Mas nós estamos caminhando. Estamos caminhando. Acreditar que nós estamos caminhando, né? Nós estamos tendo grandes avanços, né? Então, grandes avanços. Olhar para nós mesmos, né? E começarmos a fazer a nossa mudança interna, né? Eu acho que todo mundo que, por exemplo, né, nessa live, que todo mundo que está aqui, são pessoas que já começaram, né? Esse processo, eu, você, claro. O Cairo, enfim, e todos os telespectadores, né? E já estão fazendo esse movimento. E isso que é importante, eu acho que... Nós somos muitos. Somos muito. Nós somos muitos. Aqui não é falado, né? A diferença é que não é falado. Mas a gente está avançando, sim, com toda certeza. Gente ruim aparece mais. E é menos gente. Infelizmente, gente né? como a gente é muito mais. Só que tem menos voz e menos poder. É isso mesmo. Quer falar, Cairo? Vamos para o quadro agora, né? O nosso próximo. Isso, nós vamos para o nosso próximo quadro, para o nosso amigo Hernani tomar uma água. Só que nós vamos falar do nosso oráculo com a Natália Carvalho hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, sou a Natália Carvalho, para fazer o nosso Oráculo de Maio no canal Despertar que Transforma. As nossas leituras intuitivas com o tarô dos gatos e com as cartinhas da Ana. E aí, vamos sintonizar numa alternativa hoje? Se conecta. Qual que você escolhe? 1, 2 ou 3? E para você que escolheu a opção 1, as cartas são a Lua, do Tarô dos Gatos, e a carta da Coragem, do Oráculo da Ana. A carta da Coragem, ela vem nos dizer que encarar sombras, encarar aquilo que nos incomoda, aquilo que nos tira da zona de conforto, não é uma fraqueza, não é você olhar para aquilo que você tem de pior. Pelo contrário, é um ato de coragem, onde você está efetivamente entendendo a oportunidade de crescer a partir daquele ponto a se melhorar. Quando a gente vem com a Lua, fazendo essa duplinha aqui, a Lua me diz que coisas que estão ocultas, ou seja, coisas que você ainda não observou, se você colocar um pouquinho mais de atenção, você vai conseguir perceber aonde você pode fazer esta mudança. E aí eu entendo aqui que você deve encarar realmente como uma oportunidade de crescimento. Mesmo que seja algo que você quer esconder, que te envergonhe, em que muitas vezes você até nega, eu lhe digo, olhe para isso, porque mesmo que você não esteja percebendo agora, há um benefício depois do processo, quando você efetivamente se curar daquilo que você hoje talvez esteja deixando ali embaixo do tapete. Então, encare esses movimentos necessários
para que você faça mudanças importantes e realmente se sinta alguém melhor daqui para frente. Agora, se você escolheu o número 2, as cartas para você são o 3 de paus e na cartinha da Ana, a atração. Bem, alguém aí estava trabalhando com as leis da atração ou então estava mentalizando coisas novas, porque essa tiragem aqui nos diz que há à sua frente novas águas para que você explore. O 3 de paus mostra movimento e mostra que um gatinho pronto para se jogar ao mar, pronto para enfrentar aí novos desafios. O 3 de paus, ele vem em seguida do nosso 2 de paus, que é o momento da dúvida, da escolha. O 3, você já sabe o que fazer. Você só está aqui avaliando o melhor momento de se jogar. Quando você junta com a atração, está reforçando que provavelmente você cocriou essa grande coisa pela qual você está aí esperando o momento certo de iniciar, tá? Então, é uma opção maravilhosa. Quem escolheu o número 2 deve estar com novas águas, novas emoções, novos relacionamentos, talvez novos trabalhos, novos projetos. E o mais legal é que isso veio, de você. Você é o co-criador da sua própria realidade e quem escolheu essa opção sabe muito bem o que está fazendo, porque está realmente criando novos movimentos para a sua vida. Muito bom. Se você escolheu a opção 3, as suas cartas são 5 de paus e a carta da Ana, aceitação. Quando a gente fala aqui do 5 de paus, a gente está falando de um movimento confuso. Tem uma movimentação de tumulto, briga, discussão, ou tem algum movimento difícil, onde você está precisando se provar, tendo que se defender em algum momento. Não está fluido aqui o lance. Quando você olha a aceitação, ela diz que a gente precisa aceitar o que nos apresenta, mesmo que não seja a melhor das situações. Mas se a gente inverter a perspectiva disso e pensar que o que está chegando justamente vem para nos fazer crescer e mudar para melhor, a gente consegue rapidamente sair dessa energia de confusão e manifestar uma energia mais fluida de coisas boas, para que a gente atraia para a nossa vida movimentos mais alinhados com uma harmonia, com uma paz. Então aqui, aceite o que quer que seja, que você esteja talvez nesse momento segurando, para que você se veja longe dessa confusão o quanto antes. É só uma questão de soltar. Se você deixar ir e aceitar o que aconteceu como uma forma de crescimento e melhoria para você mesmo, essa situação se desfaz. Tá certo? Então é isso. Essas foram as leituras de hoje, de maio. Mês que vem tem mais, e eu volto com mais Tarô dos Gatos e mais cartinhas da Ana no nosso oráculo. Que beleza. Uma fofura aí, né? Esse tarô dos gatos. Muito legal, muito legal. Também. Beijo muito grande para a legal. Natália Carvalho, trazendo o oráculo para a gente. Em breve ela está retomando aqui no nosso Despertar que Transforma, vai estar falando desse livro dela. Vai ser bem legal também o bate-papo. Bom, a gente lembra você da nossa enquete de hoje, ainda dá tempo de participar, últimos momentos. Responda então aí para a gente o que você percebe que mais machuca os homens emocionalmente. Coloque 1. Precisar esconder as emoções. 2, falar pouco dos sentimentos. 3, medo da própria vulnerabilidade. Ou 4, o hábito de carregar tudo sozinho. Teria uns 5 também que você falou, não é, Hernani? Sim. É o sofrimento do momento de hoje. O que fazer, como ser melhor, né? Como lidar com tudo isso, né? Como se transformar, como se trabalhar, como se melhorar. Muito bem, então respondam aí, daqui a pouquinho a gente vem com o resultado final aqui da enquete do nosso programa de hoje. Nós estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso programa, mas ainda temos mais uma perguntinha para você, Hernani. Oba! Que soluções você apontaria para a gente para a construção e o fortalecimento de uma masculinidade mais saudável e consciente?
Gente, bom, primeiro entender que isso é importante, né? Se essa ficha não cair no nosso colo, se a gente não entender o quadro planetário, a importância que isso tem, né? Então, se você entendeu, mas não consegue, né? Porque esse é o segundo passo, né? A gente vê o que está errado, quer se transformar, mas o estrutural é muito estrutural. Faz terapia, gente. Terapia, tem muita literatura bacana nessa área de masculinidade, de uma nova masculinidade saudável, né? Já está começando a sair muita literatura. Então é se informar e se trabalhar. Eu acho que não tem mágica nessa parte, né? É trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. É alimentar a mente com novas informações e começar a mudar a atitude. E mudar a atitude, terapia ajuda muito. Muito bem. Bom, então chegamos agora naquele momento da nossa meditação final, que é o Conexão pela Paz Interior, e a gente gostaria de convidar você, Hernânio, para estar guiando brevemente nesse momento final, uma pequena meditação, pode ser? Claro, com certeza. Eu queria convidar todo mundo para fechar os olhos. Eu convido todo mundo a fechar os olhos. E eu gostaria que você visualizasse, atrás de você, do seu lado direito, uma fila de homens que começa com seu pai e termina onde você não sabe. Termina não, começa, né? E termina com seu pai. E uma outra fila de homens, de mulheres, atrás de você, do seu lado esquerdo, que começa com a sua mãe, ou melhor, que termina com a sua mãe, e começa lá atrás com a primeira mulher, né? Ou, enfim. E sente essa potência, dessa força yang do teu lado direito, masculina, lunar, solar, quente. E sente do teu lado esquerdo essa potência amorosa, lunar, suave, flexível. E percebe como elas se completam, como elas são peças de uma engrenagem que só funciona bem se tiver tudo equilibrado. Sente essa potência masculina atrás de você do lado direito, essa potência feminina atrás de você do lado esquerdo. Sente essa potência equilibrada dentro de você. E aí, você vai amorosamente devolver, com a tua intenção, você vai devolver. Você vai imaginar que você está colocando, você se vira para os teus pais e você coloca, você tira de dentro de você 2 objetos, podem ser pedras, almofadas, né? Como se fossem padrões que você traz dos teus pais, que ficaram congelados dentro de você, que ficaram duros dentro de você. E você devolve para eles a visão de mundo deles, os julgamentos, as expectativas, os valores que eles receberam da ancestralidade deles. E você coloca tudo isso nos pés deles, com gratidão. E você se vira novamente para o teu horizonte, carregando só o que é teu. Porque com a mochila vazia, você consegue preencher essa mochila de novo, de você. De um você equilibrado, de um você verdadeiro, de um você justo, de um você leve. E aí você pode olhar para esse horizonte e caminhar. E caminhar. Eu deixo você caminhando em direção ao teu destino.
E a gente vem voltando devagarinho, olhando sempre em frente. E com muita gratidão por quem veio antes. Mas a gente só carrega o que é nosso. Me permitam trazer uma mensagem do mentor. Filhos amados e queridos, é com muita alegria que me encontro no meio de vocês. Sempre me fiz presente. Nesse momento, nessa linda condução, pelas belas palavras do nosso irmão. Saibam que vocês estão num caminho evolutivo, onde nunca devem deixar de ser gratos, como o nosso irmão aqui mencionou. Olhe para trás, agradeça a presença de todos os seus ancestrais. Muitos deles ainda sofrem. Quando você conseguir fazer um caminho inverso daquilo que oprimiu a muitos, com certeza você vai estar liberando muito da sua ancestralidade. E é isso. Hoje eu vibro e agradeço pela presença do nosso irmão, trazendo um tema de muita importância para todos nós. Integre tudo que foi falado e faça sua mudança interna. Agradeço mais uma vez e que a paz do Senhor esteja com vocês. Muito bem, mais um lindo momento, então, tivemos de meditação, de conexão com a espiritualidade, essa mensagem também que fechou esse momento, né, aqui no nosso programa de hoje. Gratidão à espiritualidade, a Hernani, né, também por nos proporcionar tantos esclarecimentos, ensinamentos na noite de hoje. E antes de você falar aqui o seu contato, né, para quem quiser conhecer mais do Hernani, dos seus cursos, vamos apresentar só o resultado aqui da enquete de hoje. A gente perguntando o que você percebe que mais machuca os homens emocionalmente, e temos aí um empate, viu? As pessoas acham que tanto precisar esconder as emoções, o medo da própria vulnerabilidade e o hábito de carregar tudo sozinho.
né? Ninguém disse que ia falar pouco dos sentimentos, mas esses 3 tópicos aí foram bem mencionados aqui, empataram todos, né? Acho que é um combo meio que de tudo isso, né, Hernani? Com certeza. Com certeza, querido. Muito bom, muito bom. Muita gente respondeu? Foram 33%, a gente Olha, não que tem bacana. exatamente a quantidade de pessoas, mas 33 para cada tópico aí. Bacana, bacana. Aproveita e fala para a gente aí os seus contatos, seu Instagram. Então, você me acha no Instagram, Hernani Fornari. Eu tenho um canal de vídeos no YouTube, também Hernani Fornari. E tenho um canal de podcast no Spotify, também Hernani Fornari. E esses são os canais de podcast, né? Tem um canal de música no YouTube, Hernani Fornari Neto. E tenho um canal de música no Spotify também, Hernani Fornari. Tô por aí. Olha, precisamos ter você aqui com música, tá? Qualquer dia desses, traz a sua música pra gente. Eu preciso bolar um jeito, porque o microfone do celular, ele é engraçado, a gente dá com instrumento e canta, né? Geralmente a voz sai, o instrumento não, tem uma questão com captação. Isso. Mas eu fazendo no computador, eu acho que pode funcionar. Ótimo. Para tocar. Hernani, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Agradeço a todos que acompanharam a nossa live e nós esperamos você na próxima semana para mais uma live, mais um aprendizado e esse despertar tão lindo. Muito obrigado pelo seu servir mais uma vez, viu, Hernani? Um grande beijo, Cairo, um beijo a todos. Beijo. Até semana que vem. Boa noite.